Boa noite, Lídia. Boa noite também, Valdete. Seja bem-vinda. Boa noite, Andréia Dantas, Adriana Dantas. Boa noite também, Arlete. Seja bem-vinda. Elaine Lavez, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite também, Joana Bandeira. Como vão todos vocês? Boa noite, Silvano. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Wagner. Seja muito bem-vindo. Adriana Alvarenga, Marcileia, boa noite, seja bem-vinda. Jossanã, boa noite também. Olá, Flávia Alves, seja bem-vinda. Graças a Deus, Odete, tudo bem? É isso aí, Flávia, boa noite, com muito carinho, claro. Mariângela, boa noite também para você. Oneida Alves, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Cido, boa noite também, Adriana Dantas. Com certeza, Wagner, com certeza será. E com muita alegria, muito prazer e satisfação, né, por estarmos aqui reunidos. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo, sejam bem-vindos. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Olá, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite também para vocês. Valdete, muita alegria. Alegria sempre, 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 sempre. Claudionor e Eliane, boa noite também para vocês. Aos nossos companheiros aqui, né? Marcileia, nosso boa noite. Cidinha Cerise, Raquel Porfírio, Patrícia Pires, Renata Cristiane, a Sônia, a Aninha e o Adriano, Adriana Passagem, o Alisson, Josiane, Maria Helena Porfírio, Emerson, Shirley, Sebastião Guimarães, Renata Gomes, Vivi Reis, e a equipe grande aí, né, Marcileia, faz parte dos seus compartilhamentos. Fabiana Caldas, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Célia, boa noite. Vamos então já aproveitar desses instantes para fazermos as nossas preces, a nossa oração. Como que se diz, né? Vamos nos conectarmos nesse instante. É como se a gente estivesse ligando o nosso computador agora e a gente vai se conectar com a espiritualidade, com Jesus. Então a gente vai exatamente fazer, né, essa ligação, e isso acontece através da oração. Com certeza, Fabiano, mais um momento de estudo, sim. Leopoldina, boa noite também, Michele e Gabriel, boa noite, Marina Paula, Sueli Paula também, já fica aqui o nosso abraço, Maria Souza, sejam todos bem-vindos. E vocês chegaram justamente nesses instantes, né, que a gente já iríamos começar, aliás, nós vamos começar a nossa prece, ou a nossa ligação com o Criador. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros, que cada um de vocês possam nesse instante, da forma como vocês estão acostumados, entrar em contato com o Criador. Como seria para cada um de vocês entrar em contato com o Criador? Como vocês conversam com Deus? Qual é a sua intimidade com este grande arquiteto do universo? Sim, nesses momentos nós precisamos aprender, se nós ainda não sabemos, a nos conectarmos com Ele. Se nós já soubermos, que nós possamos aproveitar ao máximo possível, porque nesta nossa conversa, ou neste breve silêncio, ou minutos de silêncio, que a gente possa sentir a sua presença dentro de nós.
Como seria isto, né? Sentir a presença de Deus dentro de nós. Com certeza é algo indescritível, maravilhoso, mas que muitas das vezes nós não conseguimos, porque a nossa mente acaba sendo povoada por vários outros pensamentos e não nos deixa aproveitar este momento. Aproveitem, deixem tudo de lado, esqueçam, esvazie a sua mente e conecte-se com este Criador. Sinta a sua energia, sinta a sua vibração, sinta as bênçãos que Ele derrama sobre todos nós. E a gente vai percebendo através destes sentidos ou destes sentimentos, nós vamos percebendo o quanto nós ficamos mais leves, mais soltos, mais serenos, mais alegres. Porque é assim que nós assimilaremos as informações e os ensinamentos que a espiritualidade preparou para esta noite. Nesse clima de paz, de tranquilidade, de serenidade. E da mesma forma nos conectaremos também com todos do nosso grupo, para que juntos formemos uma grande atmosfera fluídica, capaz de influenciar a humanidade onde vivemos. A começar pelos nossos familiares, os nossos amigos, colegas, aqueles que se dizem ou se consideram os nossos inimigos. Iniciando esse processo de higienização pelo nosso próprio lar, pela vizinhança, pelo nosso bairro, cidade, estado, pelo nosso país e para o mundo. Que enxerguemos o mundo todo envolvido na luz do Criador. Por mais que duvidemos dessa possibilidade, pelo próprio coração da humanidade se encontrar muito mais voltado ao mal e às satisfações íntimas e pessoais, se nós focarmos e forçarmos os nossos olhares, nós vamos enxergar esta luz divina que envolve o nosso planeta e vamos captar parte desta energia para nos fortalecer e nos auxiliar, iluminando o nosso caminho nessa trajetória rumo à evolução, à perfeição e à felicidade. Que assim seja. Realmente, meus queridos companheiros, se a gente forçar um pouquinho, né, Aninha, Adriano, olá Elane Oliveira, boa noite também Rosana, boa noite Cecília e Reinaldo, Gilberto, boa noite. Aqui o nosso abraço também para o Walter Pimentel, Vandíria, Valquíria, Valdete, Vivaldo, Wanda, Marise, Edivaldo Dantas, Anita e Clarindo, boa noite também a Daí. Olá Flávio, boa noite, seja bem-vindo. Débora Negrini, boa noite, saudades Débora. Olá Luana, boa noite também Gisela Goulart, boa noite Marcelo Machado, Helena Coelho, Cláudia Fernandes, olá Érica, Luísa Nalim, sejam todos muito bem-vindos. Também Vinícius Carano, boa noite Vinícius. Marquinhos Pereira, boa noite, espero que esteja bem, meu amigo. Olá Rosane Junqueira, seja muito bem-vinda também. Nadissan, boa noite também para Lourdinha, para o Camilo, para Eduarda, para o seu Salvador, todas as pessoas, Joarina, sejam muito bem-vindos, e aqueles que vão ouvir ou vão assistir depois, aqueles que vão entrar ainda daqui a pouco, sejam todos muito bem-vindos. Gente, vamos dar sequência então aqui à nossa leitura e estudo do livro dos médiuns. Nós estávamos falando no nosso último encontro da utilidade das evocações particulares. Nara Beatriz, boa noite, seja muito bem-vinda. Nós estávamos falando exatamente destas evocações particulares, da utilidade dessas evocações particulares. E fazendo aqui já um breve resumo, já emendando no assunto para nós fecharmos estas
essa parte da leitura estudo aqui do Livro dos Médiuns, o que Kardec coloca aqui? Ele coloca o seguinte, como que eu consigo conhecer a cultura de um povo, por exemplo? Como eu consigo conhecer a cultura dos moradores de uma cidade? Eu consigo conhecer a cultura visitando apenas a alta sociedade? Eu consigo conhecer a cultura visitando apenas a classe média? Ou eu consigo apenas tendo contato com a classe mais pobre da sociedade? Bom, para que eu tenha um conhecimento geral e amplo da cultura de determinado povo, de determinada cidade, eu tenho que contactar, eu tenho que conhecer todas as ordens e todas as classes daquela sociedade, exatamente para saber o que cada uma delas prioriza, como cada uma delas vive, o que movimenta cada uma dessas classes e as pessoas que estão ali envolvidas. Então, Kardec vai dizer o seguinte, que estas evocações particulares, a sua grande utilidade está exatamente nesta possibilidade que nós temos de nos contactarmos com todos os tipos de espíritos. A gente vai entrar em contato com aqueles espíritos superiores, aqueles que todos nós gostaríamos de ter como um amigo e que caminhasse ao nosso lado. Aqueles espíritos que detêm o conhecimento amplo daquelas coisas que nós conhecemos, daquelas que nós não conhecemos o bastante e também daquelas que nós só viremos a conhecer daqui a um tempo, quando nós atingirmos este nível, quando nós atingimos este patamar evolutivo, né? Sr. Luiz Alberto, seja bem-vindo. Adriano, meu amigo, boa noite, seja muito bem-vindo também, é um prazer tê-lo aqui conosco. Então, quando nós atingimos, ou seja, são aqueles seres e espíritos que têm um conhecimento amplo de tudo aquilo que acontece no nosso planeta e do que acontece no nosso universo, no nosso sistema como um todo. Esses espíritos, lógico, eles vão passar para nós nessas suas comunicações, nesse contato que eles têm conosco, aquilo que nós temos condições de saber e principalmente aquilo que nós precisamos saber, sobretudo para chegarmos no mesmo nível, no mesmo patamar que eles se encontram. E aqui nós estamos falando de seres que já conquistaram a felicidade, que já se desprenderam, se desapegaram daquilo que infelizmente ainda se traduz em sofrimento, sobretudo quando ocorrem as perdas. Bom, também Kardec vai dizer, eu não posso apenas e tão somente querer me comunicar com estes seres que estão mais avançados, eu preciso também do contato com aqueles seres que ainda estão numa situação mediana, que estão não naquela zona de sofrimento, mas também não estão naquela conquista plena da felicidade. Boa noite, Silvia Mônica, Marilza. Não, eles estão naquela condição mediana, porque eles podem dizer para nós, opa, o que eu deixei para trás? E o que ainda me falta a conquistar? É aquilo que a gente viu no livro Céu e Inferno, dos espíritos numa situação mediana. Boa noite, Daniela Diamantino, Paulo Henrique Bueno, querido professor e amigo, Tuca, seja bem-vinda. Então, comunico com os elevados e os de situação mediana, mas eu não posso em momento e nem hipótese nenhuma, meus queridos, deixar de lado os espíritos sofredores. Sim, Kardec inclusive deixa quase que uns 2 parágrafos para comentar sobre os espíritos sofredores e o quanto de influência eles podem exercer na nossa vida, sobretudo na mudança dos rumos que nós vamos dar à nossa própria vida. Claro, é muito mais fácil eu ter este contato, ou melhor, eu assimilar as informações daquelas pessoas que estão no mesmo nível
em que nós estamos do que daqueles que estão no nível mais avançado, mais evoluído. É claro que aqueles que estão mais avançados também têm a sua experiência num passado de sofrimento, mas aquilo que a gente sempre fala, né? Ah, você está falando isso porque você não está nessa situação, você está falando isso porque você não está passando o que eu estou passando, e por isso nós temos mais dificuldades de assimilar, né? Boa noite, Wanda Maria, Jona Carneiro, Sr. Antônio Pazotto e Isabel. Igual se nós tivermos, se vocês forem conversar aqui, veja que a analogia de Kardec foi perfeita. Se você vai conversar com uma pessoa que ganha super bem, que tem um salário altíssimo, que é um empresário, que tipo de conhecimento e informação ele vai passar para você sobre a situação econômica do nosso país? E até mesmo, né, sobre o preço de determinadas coisas. Ele está enxergando tudo de um ponto de vista diferente. E aí você vai falar, poxa, mas você tem isso, você tem aquilo, você não passa os apertos que eu passo. E aí nós teremos mais dificuldade em assimilar. Os sofredores, como diz Kardec, eles estão bem mais próximos de nós. Por quê? Porque nós, no mundo de provas e expiações, nós estamos ligados e vinculados ao sofrimento. Nós estamos experimentando diuturnamente a dor. Ora, nós estamos, por exemplo, no meio de uma pandemia. Sabemos que existem muitas pessoas e muitas pessoas próximas a nós que perderam entes queridos, ou nós perdemos amigos queridos. E aí a gente enxerga a pandemia de uma forma. Aqueles que estão numa situação diferente vão enxergar de outra. Agora, aqueles que estão passando pelo mesmo problema, eles não teriam uma influência maior sobre nós? A experiência deles não calaria mais fundo no nosso coração? É o que Kardec fala. Então, nós precisamos, nessas evocações particulares, ouvir, atender, buscar experiências de todas as classes e, vamos assim dizer, né, colocar ali no liquidificador, processar e assimilar aquilo que mais vai se aplicar ao nosso dia a dia, à nossa vida, para nós chegarmos à felicidade. Agora veja o que é importante, gente. Por mais que nós dermos ouvidos àqueles que estão sofrendo, a gente não pode esquecer aqueles que já superaram o sofrimento. Por quê? Porque lá está a nossa meta. Muitas das vezes aqueles sofredores não vão conseguir falar para nós qual que seria uma meta adequada e ideal. Ele vai falar do sofrimento. E quando ele fala do sofrimento, o que eu preciso assimilar? Que eu não posso viver daquele jeito porque eu quero me livrar do sofrimento. Mas ele não pode me dar informações sobre a felicidade, porque ele ainda não a experimentou. Então vejam, nós precisamos buscar experiências em todos os lados. É isso que Kardec está falando, exatamente da utilidade das evocações particulares. Nós vamos ter contato, ou nós podemos ter contato com todos os tipos de espíritos. E que nós consigamos assimilar todas as experiências. É isso que nós precisamos aprender. Assimilar as experiências e ampliar o nosso campo de conhecimento para que nós possamos ali, dentro dos nossos planejamentos, seguir, tocar a nossa vida até atingirmos a perfeição e a própria felicidade. Boa noite, Juscelia, Marinha, Iraci Rosa, sejam bem-vindos. Sim, Wagner, dia a dia nós enfrentamos sofrimentos, e esses que experimentaram, que sofreram também, podem nos falar do sofrimento, e aqueles que estão felizes, eles também podem nos falar como conquistar a felicidade. Então, nós não podemos desprezar absolutamente nenhuma dessas oportunidades, nem dos que estão mais avançados, nem daqueles que estão mais atrasados. Leopoldina, com certeza, né? Verificando o nosso passado, a gente pode trabalhar prevendo o futuro, mas acima de tudo, Leopoldina, não podemos esquecer de viver o presente. O presente é uma dádiva, por isso ele se chama dessa forma, presente. E quando a gente passa a vivenciar este
presente, com essas experiências todas, com certeza eu vou ter mais facilidade para sair desta zona de sofrimento. Filomena, com certeza ela estará aqui nas nossas orações, já vamos colocá-la aqui no caderninho de intenções. Boa noite também para você, para Natália, para Ercília, Joana Camargo, para Maria de Fátima, sejam todos bem-vindos. Bom, então, gente, é exatamente isso que o próprio codificador coloca para nós nestas questões. Então, há utilidade, sim, nas evocações. Só para a gente fazer um link e deixar aí as informações para vocês, porque nós já vamos passar para aquelas questões sobre as evocações. Aquilo que a gente fala, não é só aquelas evocações que ocorrem dentro das casas espíritas, naqueles grupos aos quais vocês pertencem. Nós evocamos espíritos constantemente. Com o nosso pensamento, nós atraímos. A nossa evocação não é só através da fala, a nossa evocação é principalmente através do pensamento, através da sintonia, como nós veremos nessas questões que vamos iniciar a partir de agora. Vejam, nessa sequência Kardec coloca 58 perguntas para os espíritos. São perguntas e algumas delas com alguns desdobramentos. Então, vai ter muito mais dos 58. A gente vai trabalhar um pouquinho e talvez de uma forma até um pouco mais célere. Por quê? Porque muitas dessas questões nós já comentamos aqui. Kardec tinha, essa capacidade de trazer informações e depois constar as perguntas exatamente de onde ele extraiu tantas informações. Sim, Juscelia, é interessante, sim, nós vivermos sempre esse presente, mas o passado ele deve nos servir como experiência. E exatamente essa libertação deste sofrimento do passado é que vai te dar forças. Ou seja, não tenha medo daquilo que passou, mas se fortaleça nessa experiência que você teve. Porque a partir do momento que você assimilou a experiência e que você se fortalece em cima dela, ela não vai voltar para você, não. Aquilo já é passado, já foi. E é exatamente a minha mudança de comportamento que vai me proporcionar um futuro melhor. Então, essa questão de lembrança, sim, é algo muito delicado, mas pense bem. Aquilo foi uma experiência importante para você. Principalmente por quê? Porque não vai haver mais esse tipo de comportamento. Veja, não vou vivenciar isso mais. Passou, passou. Foi importante? Foi importantíssimo. Muito obrigado, Deus, por ter me auxiliado a passar por essa experiência. Hoje eu estou mais forte. Isso não me machuca mais. Então, às vezes é só mesmo uma forma de nós trabalharmos com este passado. E não apenas querer deixá-lo no esquecimento. Porque deixando no esquecimento, se ainda tiver algo a ser trabalhado, isso vai exatamente nos machucar um pouco mais. Sim, ele ajuda e nós todos aqui estamos exatamente juntos para esta finalidade. A gente vai aprendendo, um pouquinho de cada vez, vocês vejam. A gente aprende um pouquinho, houve uma coisa aqui, houve uma experiência, e tudo isso vai fortalecendo e nos ajudando a trabalhar exatamente com esse próprio passado, tá? Mas fique tranquila, tudo no seu devido tempo. Nós vamos nos preparando sempre para a gente superar todas essas dificuldades. E Deus, você disse, está aí para nos ajudar. Essas experiências que a gente está falando, dessas evocações, da mesma forma, estão exatamente aí para nos auxiliar. Essa conversa que você vai ter com alguém, ainda que te faça lembrar do passado, ela vai te ajudar. Por quê? Porque é algo que já passou, que se superou. Então, essas
evocações particulares que Kardec fala, nós temos que aprender a sempre utilizá-las a nosso favor. E nós vamos juntos, eu gosto sempre de dizer isso, viu, Juscelia? Nós, a partir do momento que fazemos parte de uma família, a partir do momento que nós criamos vínculos com determinadas pessoas, a gente passa a caminhar junto. E nós estamos aqui para te auxiliar, assim como você está nos auxiliando quando você compartilha conosco esta sua experiência. Fantástico, mais uma vez, muito obrigado a você e a todos que sempre colaboram, sempre colocam aí, ó, Joana Bandeira falando, o passado é uma lição, sim, é uma lição, é um alicerce, é uma base, tudo para nos auxiliar. A gente só precisa aprender a trabalhar com tudo isso. Bem, vamos ver então um pouco destas questões, né? Dona Luzia, Luísa, Celeida, sejam muito bem-vindas, Maria Senhora. Vamos trabalhar um pouquinho com essas questões então que o codificador nos coloca, né? É isso que não entende, como assim, né, Wagner? Não consegui captar qual foi a sua dúvida, mas qualquer coisa coloca aí que a gente conversa. Boa noite, Rosângela. O que Kardec coloca aqui? A primeira coisa que ele coloca é com relação a essa evocação. Pode, e aí a pergunta é essa, alguém sem ser médium. E como a gente fala, quem que não é médium? Quem não é médium, ou nós estamos chamando de pessoas que não têm mediunidade, aqueles que não têm uma sensibilidade ostensiva. Por quê? Porque todos nós somos médiuns. O próprio Kardec falou isso. Agora, tem uns que têm uma sensibilidade mais ostensiva, outros não. Outros ainda não descobriram. Gente, tem outras pessoas que só vão desenvolver a mediunidade lá na velhice, lá na terceira idade. Por quê? Porque há determinados planejamentos na vida de cada um de nós, como a gente está vendo nas nossas reuniões de quinta-feira. Então existe um planejamento, e estes planejamentos, cada um tem o seu. Então, ele quer saber o seguinte: quem não tem essa sensibilidade aguçada ali naquele momento, pode evocar os espíritos? Pode chamar espíritos para conversar, para, vamos assim dizer, compartilhar pensamentos? A gente sabe, claro que pode. Por quê, gente? Nós também somos espíritos, apesar de estarmos encarnados, e Kardec dizia o seguinte: quando está encarnado a gente vai chamar de alma, é só para diferenciar uma coisa de outra, mas nós somos espíritos, e nós nos comunicamos através do pensamento. Então mesmo aqueles que não têm uma sensibilidade específica, eles podem evocar. E se você não tem uma sensibilidade específica e você evoca algum espírito querendo saber alguma coisa, para poder falar ou perguntar alguma coisa, você pode ter certeza. Claro, havendo aquela permissão, eles estarão ali próximos a nós e eles nos escutarão. É o que Erasto responde para Kardec. Por mais que você não tenha aquela sensibilidade, mas eles estão ouvindo, eles estão te escutando. Você vai captar de alguma forma. Alguém depois vem e vai traduzir para você, mas você vai captar, essa mensagem vai chegar para você. O que Kardec coloca aqui nessa primeira questão, e que eu chamo a atenção de vocês, é que se nós chamarmos, virão, e eles nos escutarão. Aí eu só queria chamar a atenção para um detalhe: só tomem cuidado com quem vocês estão chamando, quem vocês estão evocando, porque isso vai muito, a vibração, ou melhor, a sintonia vai muito dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos. Só esse alerta que eu gostaria de falar com vocês. A Elaine está colocando aqui: no passado é onde ela não quer ficar, mas não é para ficar mesmo não, Elaine. O passado é só que aquela experiência que a gente já ultrapassou e que nos fortaleceu. Não é para a gente ficar no passado, não.
tá? Nós temos que exatamente caminhar para o futuro. O Wagner coloca aqui, né? Se existe o amor, porque o perdão tem as suas cobranças. Não poderíamos nem dizer ou chamar de cobranças, né, o Wagner? O perdão nada mais é do que a reconciliação. Porque já havia essa união, este vínculo, desde a nossa formação, desde a nossa criação. Só que de alguma forma nós nos distanciamos. E aí o perdão aparece para quê? Para que a gente se una novamente. Não tem cobrança. Só que para que haja essa união, às vezes eu preciso aparar algumas arestas. Sim, para que a engrenagem volte a funcionar de uma forma correta. É só isso. Só que lógico, quando eu falo em aparar algumas arestas, para alguns ela vai ter essa conotação de cobrança, mas não é cobrança, é só mesmo aparar as arestas para que as engrenagens possam se conectar novamente e funcionar. Tá? E a Flávia pergunta, exatamente em cima dessa questão, né, Flávia? Se você evocar e ele tiver condições, ele vai sim, você vai sentir muitas das vezes como se fosse um abraço. Às vezes você não consegue ouvir o que ele está te falando, mas ele vai te passar uma mensagem muitas das vezes através de um abraço. Tem gente que fala assim, nossa, senti um arrepio, algum espírito passou por aqui. Tem muita gente que faz isso. E às vezes o quê? É a forma deles contactarem, a forma deles falarem, você chamou? Eu estou aqui, eu vim. Tá? É mais ou menos isso, sim. E principalmente se é um espírito familiar, um espírito querido, ele vai te abraçar, claro. Vai te abraçar, vai te ajudar a matar as saudades, te transmitir aquela energia. Ok? A Rosângela falando, inclusive, que sente a mãe dela do lado. É possível, Rosângela, perfeitamente. Por quê? Porque nestes momentos que você está exatamente, vamos assim dizer, fragilizada, você está pedindo ajuda, você está pedindo socorro. Ora, quem melhor do que uma mãe para poder captar esta mensagem e esse pedido de socorro de um filho? Então, é perfeitamente possível. E aí, é o que eu diria, né? Foi uma evocação que você fez, e podemos dizer até uma evocação inconsciente, sem querer. Aproveite essa oportunidade, ouça o que ela tem a te dizer e se fortaleça com aquele abraço, pelo menos para você ir espaçando essas necessidades desses contatos, porque nós vamos ter que nos fortalecermos de uma forma ou de outra. Tá? Então, é perfeitamente possível, tá? Poderia dizer que até realmente é algo que está acontecendo, só que às vezes as emoções que nós sentimos não nos deixam captar a verdadeira ideia, a verdadeira mensagem ou a comunicação que ela quer te passar. Então a gente precisa aprender a ouvir, mesmo diante dessa emoção. Opa, mãe, tá querendo me passar alguma coisa? Tá querendo me dar algum recado? Ouça, isso é importante. Olha lá, a Elaine falou que ela ouve as vozes quando pede luz, tá? Sim, lógico, todas as vezes passar pelo crivo da razão, a gente sempre falou isso, a gente sempre fala isso, tá? Sempre tudo passe pelo crivo da razão. A Filomena sente acariciar os cabelos, veja, é uma forma também de carinho. A Juscelia, inclusive, dando também aqui o seu testemunho, né? Quando você perdoa. Só que, Juscelia, igual a gente falou, o Wagner colocou aqui com razão. O perdão é algo ainda assim muito delicado, que a gente precisa aprender mais algumas coisas sobre ele. Mas a gente vai chegar lá, pode ter certeza disso. Olá, Glória Quirino, boa noite, seja muito bem-vinda. Sim, Marinha, né? Os sonhos são verdadeiros reencontros. Aliás, vamos dizer assim, né? Os sonhos são a lembrança dos reencontros que nós tivemos.
tá? O sonho é aquilo que a gente consegue trazer desses encontros que nós temos. Bom, seguindo aqui, Kardec vai perguntar o seguinte: olha, o espírito que nós evocamos, eles atendem sempre o chamado daqueles que os evocam? Aquilo que a gente falou, lembram? Isso vai depender o quê? Onde que o espírito está? Como que aquele espírito está? Porque às vezes ele não está em condições de chegar até você. Às vezes ele está num tratamento, às vezes ele está com alguma dificuldade. Então, se não tiver, a gente já viu nesses capítulos anteriores, ele vai sim. Se ele estiver desimpedido, o seu pensamento tem esse poder de atrair. Tá? Só que, lógico, a gente precisa saber e entender estas condições. Por isso, gente, olha, como colocaram aqui, agora até esqueci quem foi, a questão de passar pelo crivo da razão. Se vocês tiverem ou fizerem alguma evocação, costumamos fazer o seguinte: pergunta para o seu anjo da guarda, será que fulano estaria em condições de me atender? Será que fulano estaria, minha mãe, meu pai, estaria em condições de conversar comigo? Você vai obter a resposta. E às vezes eles vão falar para você: não, à noite a gente dá um jeitinho, nós vamos ao encontro deles. Converse com o seu anjo da guarda, chama ele para fazer parte da sua vida. Evoque principalmente ele. Por quê? Porque o contato entre vocês é muito mais íntimo. E aí ele pode te responder. E às vezes ele vai te responder e a resposta vem na forma de uma inspiração. Você acha que não está conversando com ninguém e ele está falando com você. Você ouve, tá, então é assim que funcionam essas conversas espirituais, gente. Ercília, realmente perdoar é muito difícil, principalmente quando a gente não sabe, né, o que é o perdão. Nós temos que descobrir ainda. Que bom, Wagner, que você consegue sentir exatamente isso, né? E pergunte para ela todas as vezes: olha, quer me dizer alguma coisa? Pode falar, eu estou pronto para ouvir. É esse tipo de coisa. É o que Kardec está falando aqui. A utilidade das evocações particulares. Elas são úteis para nós. A gente só tem que tomar os cuidados devidos, como a gente está falando aqui, né? Marinha, avisos, decisões, com certeza. Sim, Elaine, eu lembro até que da outra vez você ainda comentou isso conosco. Ouvindo o que os espíritos têm a dizer. Você chamou alguém, algum espírito com uma experiência nessa área e ele te ajudou. Tá vendo, Juscelia? Também mais experiências, né? E a Daí perguntando aqui se perdoar não implica em conviver novamente com a pessoa, né? Mas, a Daí, de novo, eu vou tocar na mesma tecla. Nós precisamos saber e entender o que vem a ser perdoar. E aí, nós vamos estudar capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente naquele capítulo do Amai os vossos inimigos. Nós vamos ter ali algumas passagens onde a gente vai aprender um pouco mais sobre essa questão do perdão. E a gente percebe, o que Jesus falou? Olha, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. E aí, nós vamos exatamente trabalhar essas questões quando nós chegarmos lá nesse capítulo do Evangelho, e para poder tocar especificamente neste assunto. Por quê? Porque ele é algo delicado. E eu preciso saber como é este fazer o bem àqueles que me odeiam. Como que eu posso fazer isso? Como é que eu posso vencer e superar essa energia ou esta barreira que nos impede ainda de uma convivência? Então a gente vai ver o que é esse perdoar. Por quê? Porque eu costumo dizer, a questão do perdão, ela primeiro deve passar por um auto-perdão. Primeiro você tem que buscar esse perdão para consigo mesmo. Aí depois é que você vai ver essa necessidade de perdoar outra pessoa. Se você não tiver primeiro essa capacidade de se auto-perdoar, se você não reconhecer tudo aquilo que teve,
vai ter algumas dificuldades exatamente para o perdão dos outros. Mas a gente vai falar sobre isso, tá? Fica tranquila. Errar é humano, perdoar é divino. Aí a Flávia pergunta: um espírito pode me curar se eu pedir? Claro, Flávia. Por quê? Veja, estou com algum problema, vou evocar algum espírito, e principalmente aquele espírito que tem conhecimentos sobre essa questão de um passe espiritual. Por quê? Porque às vezes o seu problema é espiritual, e ele sendo espiritual, ou ele estando no seu corpo perispiritual, ele vai ter essa oportunidade, essa facilidade de te ajudar. Por quê? O que Jesus dizia para todas as pessoas que ele curava? A tua fé te curou. Ou seja, quando chega e se aproxima um espírito, você está nessa sintonia e você deseja a cura, ele vai te proporcionar, vai te ajudar a que você trabalhe com a sua própria fé, e você vai junto com ele buscar essa cura. Perfeitamente possível, tá? Luísa, pode ser tanto a sua mãe ou pode ser o seu anjo da guarda. E aí é um exercício que aos poucos, né, a gente vai fazendo, principalmente nesse campo mediúnico ou da mediunidade, é você aprendendo a distinguir as energias e os fluidos. Você vai aprendendo, quando um espírito se aproxima, você vai conhecendo aquela energia, e aí você vai sabendo: opa, isso aqui é fulano, ó, isso aqui é ciclano. Você viu, a Rosângela comentou aqui que até o cheiro da mãe ela sente. Então são algumas características que vai te ajudando a descobrir se é o seu anjo da guarda, se é a sua mãe ou se é algum outro espírito amigo. Então, aos poucos e com treinamento, a gente vai falando. Não, Elaine, você não tem que desculpar de nada não. É porque assim, às vezes eu tenho uma memória um pouquinho boa, aí eu lembro de alguns detalhes. Pode exatamente repetir, não fiquem acanhados com isso. Nós estamos em família, por favor. Olha lá, o Álvaro colocou a opinião dele, né? Um abraço, boa noite, Álvaro. Eu amo meu inimigo, mas eu não preciso gostar dele. A gente vai tocar muito nesse assunto, sim, quando nós estivermos, como eu disse, lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Amai os vossos inimigos, tá? Então, vocês entenderam? Kardec diz o seguinte: olha, o espírito, ele pode, se ele estiver em condições, ele vai chegar, tá? E ele vai, sim, participar conosco ali daqueles momentos. Gente, nem percebi direito, mas acabei passando aqui um pouquinho do nosso horário. Peço desculpa a vocês exatamente por ter ultrapassado. Porque assim, esses assuntos são muito realmente envolventes, são gostosos, né? E é exatamente isso que a gente tem precisado, de informações desse tipo, dessa natureza. Todo mundo aqui falando, perguntando do perdão. É isso que a gente tem precisado atualmente na nossa humanidade, tá? Agradeço mais uma vez a todos vocês por estarem aqui conosco, por estarem compartilhando conosco esses momentos, tá? A gratidão com certeza é sempre nossa. Que vocês tenham uma excelente noite, um excelente final de semana. Segunda-feira nós estamos aqui para dar sequência à nossa leitura estudo. Muita paz a vocês, a todos os familiares de vocês. Que Jesus os persiga, né? Tem um amigo nosso que está aqui que fala isso. Que Jesus o persiga.